Entrevista com Café. Hoje na nossa entrevista com Café recebemos um neurologista especialista em medicina do sono e pós-graduação em psiquiatria. Vamos abordar várias áreas relacionadas ao sono. Vamos dar as boas-vindas e a salva de palmas. Olha a nossa plateia! Para o doutor Henrique Mendes. Doutor, seja bem-vindo ao nosso Café com Pan, quentinho para Piracicaba e mais 34 cidades. Muito obrigado. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado a você. É um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto, que é medicina do sono. Espero que a gente tenha um bate-papo legal aqui, possa dê bons frutos aí pro sono da população de Piracicaba e região. Doutor, antes de falarmos sobre o sono e de tantas outras questões relacionadas a ele, né? Nós queremos saber, nossos ouvintes querem saber, o doutor com a cidade de Piracicaba. Muitos mineiros se dão bem aqui. Doutor Henrique Mendes, conta pra gente a sua história. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, fiz a faculdade de medicina lá, o FMG. Fiz a minha residência de clínica médica no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e fui fazer a minha especialização em neurologia na USP de Ribeirão Preto. Então, fiquei em Ribeirão Preto 3 anos, sendo que 2 fazendo neurologia e 1 ano fazendo medicina do sono e neurofisiologia, né? Então, fiz esse final da minha formação lá em Ribeirão Preto. Tive uma proposta de trabalho aqui em Piracicaba, vim eu, minha esposa é minha colega de turma, e ela é oncologista, e a gente, desde 2008, está aqui na cidade, e a cidade abraçou a gente, nós abraçamos a cidade, não temos pretensões aí de sair, estamos muito felizes. Doutor Henrique Mendes, é sempre importante esclarecer. Doutor Henrique Mendes, é sempre importante esclarecer esses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes a gente acha que já sabe e que conhece, mas o sono, ele é uma coisa meio mitológica, assim, né? Ele tem muitas histórias em torno do sono, tem muitos mitos, tem muitas questões que a gente desconhece. Ele acaba se tornando até meio distante das nossas possibilidades. O que o sono traz, para começar a nossa conversa, o que o sono traz de importância para a fisiologia, para a saúde, para o ser humano de uma forma geral? Ô Bruno, igual a gente estava conversando antes, fora do ar, né? Medicina do sono, sono em geral, né? É uma coisa que é muito interessante. Então, sempre que eu estou numa roda de pessoas conhecidas, até não conhecidas, e falo que eu sou especialista em medicina do sono, vem várias questões, né? Uma coisa que as pessoas querem saber, querem entender, né? O sono é essencial, né? Não existe um ser humano que não durma. Se você não dorme, o seu sistema cardiovascular, respiratório, imunológico entra em colapso e você morre, né? Então, a gente precisa de nutrição e a gente precisa de repouso. Isso aí é o que a base da nossa vida. E uma qualidade de sono, ela é essencial para você ter uma boa qualidade de vida. Então, se você dorme bem, já é um começo para você estar seguindo aí seu dia bem, seu trabalho, suas atividades, seus estudos, começam com uma boa noite de sono. E muita gente tem bastante dificuldade, um sono de má qualidade, vários problemas do sono, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. O principal problema, ou o mais popular dos problemas do sono, é o ronco ou tem outros tão difíceis quanto, ou tão difundidos quanto? Bruno, são dois principais problemas do sono, que é o ronco, principalmente com a doença que chama apneia do sono, e a insônia. São as duas coisas aí mais prevalentes dentro da medicina do sono, e é o que eu vejo dentro do meu consultório todo dia, aí, vários pacientes com esses problemas aí. E a insônia também pega uma boa parte da população. Isso tem tratamento, não tem tratamento? Como é que você trabalha essas disfunções ou esses problemas em torno do sono? Tem técnicas, por exemplo, eu sei que tem algumas técnicas, a gente que é leigo no assunto, sabe que tem algumas técnicas para controlar até mesmo quem tem problema de insônia, com horários de dormir, de acordar, horas sem dormir, até fazer essa virada, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Como é que vocês administram essas questões? Qual que é a forma mais básica de atendimento desses problemas?
Bruno, insônia é uma das coisas que eu mais estudo e tanto que eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria para poder aprofundar mais nesse quadro da insônia e tratar da melhor maneira possível os meus pacientes, né? Isso é uma doença muito prevalente e afeta de forma considerável os pacientes, atrapalha muito a qualidade de vida. Cada paciente é único, a gente tem que analisar quais são as expectativas, quais são a necessidade, como é que é a forma que a pessoa dorme para a gente poder fazer um diagnóstico e propor um tratamento, né? A gente tem tratamentos desde orientações, tratamentos psicológicos, medicamentos, tem várias coisas que a gente pode ter em mãos aí para tentar tratar e melhorar esse quadro de insônia. E muitas vezes no seu consultório você tem que monitorar, o seu paciente tem que passar um tempo, em alguns casos ele tem que dormir para você acompanhar a movimentação cerebral. Isso faz parte de alguns dos seus tratamentos? Sim, lá no consultório e normalmente nas clínicas de sono, né, nos laboratórios de sono, a gente tem um exame que chama polissonografia. Esse é um exame que o paciente ele dorme na clínica e durante esse período ele é monitorado. Então a gente monitora as ondas cerebrais para ver a quantidade e qualidade do sono, a gente vê os estágios do sono que ele passa, monitora a respiração, a frequência cardíaca, as paradas respiratórias para a gente ver se tem apneia do sono, monitora o eletrocardiograma para ver se tem algumas arritmias, monitora a oxigenação. Então o paciente é monitorado durante a noite para a gente poder analisar. Hoje em dia a gente tem exames tanto que são feitos no consultório e tem exames mais simples também, com menos dados, que a gente consegue colocar o aparelho no paciente. Desta atividade das ondas cerebrais do sono e de outros indicadores físicos, né, psíquicos, se assim podemos chamar, né? Também tem um suporte cada vez melhor dos equipamentos. Você que, quando começou na sua atividade como médico do sono e hoje, deve ter acompanhado algumas evoluções. Quais delas você pode destacar ou que te encantam, te chamam a atenção hoje como médico em relação à tecnologia? Bruno, eu já estou só aqui na cidade há 12 anos, né, e 14 anos aqui na cidade, e já tem um bom tempo aí de medicina do sono e tenho acompanhado, a gente sempre tenta se manter atualizado. E eu vejo que cada vez mais a medicina do sono, nessa parte de monitorização, de análise do sono, ela vai mudar do laboratório do sono para casa. Hoje em dia a gente está evoluindo com essas medidas em casa, conseguindo monitorar em casa, conseguindo monitorar o paciente em casa, porque a gente tem que tentar, quando a gente quer avaliar o sono do paciente, que seja um sono mais natural possível. Então, e o natural é na cama dele, na casa dele, né? Exatamente, com a temperatura da cama dele, com quem está lá do lado dele. Então, quando a gente traz o paciente para o laboratório e ele está lá numa cama diferente, num travesseiro diferente, com um monte de fio ligado, a gente tem algumas alterações. Já tem uma alteração, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, alguns programas de celular, alguns relógios que podem dar algumas noções que ainda não dá para a gente confiar 100% nisso, mas é um parâmetro. Então você tem um aplicativo que mostra que o seu sono não está legal, você procura um médico, o médico vai avaliar e ver realmente o quão confiável é essa informação do aplicativo. Então o médico ele vai ser um filtro. Então você tem uma monitorização que será uma população grande, e aí esses pacientes são identificados com algum problema possível, o médico vai avaliar e ver se realmente é um problema ou não. Isso é muito importante para você que está nos ouvindo, exatamente para a gente entender que essa evolução tecnológica muitas vezes procura não o que é tão diferente, mas fazer com que você, que está com o sono prejudicado, com insônia, tem ronco, tem outros distúrbios aí, passe pelos indicadores, melhorando esses indicadores, mas estando em casa, no conforto, cada vez mais facilitado pela tecnologia. Nós vemos receitas, às vezes, milagrosas, que podem enganar as pessoas nas redes sociais, como muita coisa engana, como muita coisa ilude o grande público e as pessoas que não têm conhecimento técnico, né? Você, como alguém que tem conhecimento técnico, é médico, pode nos falar um pouco. Até que ponto essas receitas milagrosas de melatonina, por exemplo, fazem com que o sono seja melhorado? É real? O uso de melatonina é comprovado? Tem a sua possibilidade? Ou isso ainda é uma dúvida, um questionamento no mundo científico? Eu tenho visto, Bruno, recentemente, nos últimos 2 anos, aí, um aumento muito grande de pacientes no consultório usando melatonina por conta própria, né?
A melatonina, na verdade, ela não é um indutor do sono. A melatonina, ela é dentro da medicina do sono, a gente chama de cronobiológico. Ele é um marcador do nosso relógio biológico. Ele é um hormônio que o nosso corpo produz. Então, a gente produz esse hormônio à noite, quando diminui a incidência de luz, e ele faz um pico por volta aí de 1 hora da manhã, na maioria das pessoas, e no início da manhã, quando a claridade ela vai vindo, ele vai diminuindo, né? Se você usa um hormônio que o seu corpo normalmente já está produzindo, você aumenta essa quantidade desse hormônio, você muda a sua fisiologia. Então você pode fazer, em vez de fazer um pico da melatonina, que é o normal, você fazer um platô, ela fica o tempo inteiro alta no seu sangue, e isso traz consequências, sonolência, alterações de concentração durante o dia. Então a melatonina não é um remédio para o sono, ela é um hormônio que a gente tem a indicação, você tem que analisar, você tem que ver se realmente a pessoa precisa e a hora que deve ser tomada. Então você que nos ouve, preste atenção, a melatonina não é um remédio, não é um indutor de sono. Isso é uma das coisas importantíssimas que a gente tem que colocar aqui com o especialista, exatamente para que não se naturalize um consumo sem a verdadeira indicação, que muitas vezes vem depois de um exame, é um exame de sangue. Do que é esse exame para dizer qual que é a dosagem correta da melatonina? A melatonina a gente consegue dosar no sangue, mas é um exame que, do ponto de vista prático, ele é muito ruim. Porque se você acorda, você abriu a janela, você já modificou a melatonina no seu sangue. Então, para dosar a melatonina, teria que mandar um técnico ir lá na sua casa, 6 horas da manhã, no escuro, colher a melatonina. E aí você trabalha com indicadores clínicos. Então, a principal indicação de melatonina é uma alteração no nosso relógio, no ritmo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Então, você pega, por exemplo, um adolescente em que ele dorme 8 horas por dia. Só que as 8 horas dele não é de 10 da noite às 6 da manhã. Ele dorme de 2 da manhã às 10 da manhã. Ou seja, o relógio biológico dele está alterado. Então, essa pessoa, se você der uma melatonina para ele no início, ali para as 10 horas da noite, você consegue puxar esse relógio biológico, a pessoa ela consegue dormir mais cedo e acordar mais cedo. Muito bem. Olha, o sono muitas vezes não é o principal problema, mas ele acaba sendo um indicador de outro problema. Vou dar um exemplo meu, inclusive, doutor. O endocrinologista descobriu que eu estava com a tiroidite de Hashimoto. E um dos sintomas que eu tinha era dormir mal. Eu queria dormir de dia e à noite eu estava aceso, pegando fogo, porque eu não queria dormir, eu queria sair, eu não tinha sono, eu queria assistir televisão. Muitas vezes o sono está gritando outro problema? Com certeza. Ou a falta dele, né? Sim. A gente tem que ver qualidade, quantidade de sono, né? Quando a gente faz essa investigação. Existem várias doenças clínicas, né, que atrapalham o sono e o sono ruim é um sintoma de alguma coisa que não está legal. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma insônia porque ela acorda várias vezes à noite para urinar. Alguma coisa está errada. Por que ela está acordando várias vezes à noite para urinar? Vai precisar muitas vezes de um urologista ou de uma fisioterapeuta pélvica para trabalhar essa questão da urina que não está boa. Exatamente. O médico hoje em dia, quando você faz uma consulta com um médico mais generalista, que quer ver o paciente como um todo, ele tem que perguntar do sono. Isso é imprescindível. Sem dúvida nenhuma. E você muitas vezes atende pessoas que estão chegando exatamente por problemas claramente relacionados ao sono. Aí já não é um indicador ou um grito de outro problema, né? Muita gente acaba se viciando durante a vida, assim, se a gente pode falar, não sei se a palavra é correta, o vício, mas em medicamentos para dormir. Esses medicamentos para dormir começam ocasionalmente, daqui a pouquinho eles já estão intensos para 2 vezes por semana, daqui a pouco se transformam em 3, em 4, daqui a pouco é todo dia, a pessoa não consegue mais dormir sem esses medicamentos. Como é que se define esses medicamentos e qual é o perigo deles hoje numa sociedade que tem cada vez mais acesso a eles? Essas medicações hoje em dia, esses indutores do sono, a gente tem vários tipos de indutores do sono, desde tarjas pretas a tarjas vermelhas que ajudam no sono. É um sono que é um sono químico, é um sono não natural. Só que é o que você diz, as pessoas hoje elas não querem
Elas querem resolver o seu problema com uma pílula. Então a pessoa às vezes está lá com 1000 problemas, 1000 coisas na cabeça e quer desligar a cabeça e dormir. E aí ela toma uma medicação para tentar induzir esse sono, mas isso aí o que acontece? Ela não consegue, depois de um tempo usando essas medicações, ela não consegue ficar sem essas medicações. Ela vai criando uma resistência? Uma dependência. E uma tolerância. Ou seja, vai ter que usar doses maiores para ter o mesmo resultado. É funcionar. E isso chega a ter um efeito psicotrópico? É um efeito... Não chega a alucinar? A questão é assim, depende da dose, depende da medicação. Mas no outro dia, normalmente a pessoa ela tem uma consequência disso. Então a pessoa ela fica, às vezes, sonolenta, com alteração na concentração, na alteração na memória. Então ela tem consequências desse sono químico, né? E a relação desses medicamentos, vamos dizer assim, acessíveis, mesmo que precisem de uma receita, muita gente acaba burlando isso e conseguindo esses medicamentos. Qual é a relação disso com situações de perigo? Por exemplo, a gente vê essas pessoas que acabam recebendo doses de soníferos, Boa Noite Cinderela, essas coisas têm relação? Isso também são medicamentos proibidos para dormir ou não tem nada a ver? Como é que é isso? Não, existem, por exemplo, a questão de efeito, o efeito da medicação é muito variável de pessoa para pessoa. Então, tem alguns indutores do sono, por exemplo, que eles causam uma amnésia logo depois que você toma. Então, eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que tomam a medicação e tem que deitar logo, porque se ele não deitar, o que ele falou, o que ele fez ali naqueles momentos, logo depois que tomou a medicação, ele não lembra. Então, isso é um perigo. Meu Deus, doutor, isso aí precisa ser orientado. Então, tem a ver também a questão do sono e memória? Que relação é essa? Por exemplo, pouco sono acaba interferindo na memória durante o dia a dia? Qual é a relação de sono e memória, na verdade? Durante o sono é onde a gente guarda essas memórias, a gente consolida as memórias das coisas que a gente fez durante o dia, a gente consolida durante a noite, né? Então, o sono é essencial para consolidar a memória. Tem vários estudos científicos mostrando que pessoas que dormem melhor, elas vão melhor em provas, em testes. Então, isso aí é melhor em provas, em testes. Então, isso aí é bem conhecido dentro da medicina, dentro da medicina do sono. Bom, para você que estudou, então, muitos anos, quantos anos você estudou seguidos, doutor, antes de encerrar? Claro, o médico nunca para de estudar, mas quanto tempo você estudou para se tornar médico? Foram 6 anos de curso de medicina, 2 anos de residência de clínica médica, 2 anos de residência de neurologia e 1 ano de medicina do sono e neurofisiologia. 11 anos. Você começou com 17 anos essa jornada. E quando você se lembra das vezes que você dormia menos e das vezes que você dormia mais, você faz que avaliação disso? Porque a vida do médico muitas vezes não consegue ser, vamos dizer assim, católica em relação ao sono, né? O médico ele também tem uma vida muito intensa. O que um médico tira de história dessa própria história? É bem complicado, viu? A gente às vezes fazia na residência, às vezes eram 100 horas semanais, né? Então você conta quantas horas tem uma semana aí, você trabalhar 100 horas aí é muita coisa. E às vezes a gente fazia plantões, né? Plantões noturnos. E a gente vê, por exemplo, assim, que o nível de atenção depois de um plantão que você ficou acordado, que você ficou lá trabalhando, no outro dia, se você tiver que trabalhar, se tiver que ir para a aula, mesmo atender pacientes, seu nível de atenção é completamente diferente. Então, você está uma pessoa pior, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade atencional, ela está pior. E isso atendendo o paciente, pense nisso dirigindo, né? Então, isso é um dos maiores problemas de acidentes de trânsito, principalmente com caminhoneiros ou pessoas que trabalham com horas e horas de transporte, porque eles também trabalham essa resistência ao sono, né, doutor? A gente sabe de muitas pessoas que estão para dirigir 1 hora a mais e muitas vezes isso acaba gerando acidentes de trânsito. Isso aí, né? É um risco gravíssimo de acidente você dirigir com sono, né? Então, é a questão que você dá atenção. O sono é essencial para você ter atenção no outro dia. Nós já vamos falar um pouco mais de sono, vamos falar de Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas e qual a relação delas com o sono. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, e vamos falar de algo interessante, o sono e a atividade física. Nós estamos ao vivo falando com
um médico especialista, ele que tem 42 anos, é mineiro de Belo Horizonte, fez medicina na UFMG, residência de clínica médica também na UFMG, e aí passou pela USP de Ribeirão Preto, Santa Casa de São Paulo, já com pós-graduação em psiquiatria, ele que é médico da Santa Casa e de São Paulo, já com pós-graduação em psiquiatria, ele que é médico da Santa Casa e do Hospital dos Fornecedores de Cana e está na cidade desde 2008, doutor Henrique Mendes. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a nossa parte final da entrevista para falar sobre tudo isso. Café com Pão. Nós estamos ao vivo com o doutor Henrique Mendes, especialista em sono, e traz para a gente essas informações aí importantes. Vamos entender um pouco, doutor, nesses últimos minutinhos aí do nosso programa, como as doenças neurodegenerativas impactam no sono de quem as tem, né? De quem as descobre. Como é que é essa relação, por exemplo, do sono com Alzheimer? Olha, o paciente com Alzheimer, já com diagnóstico de Alzheimer, o sono é uma coisa que é bem difícil da gente lidar. A gente vê, às vezes, o paciente que troca o dia pela noite, ele fica agitado à noite, durante o dia fica dormindo. Então, é um ajuste complicado aí do tratamento para a gente poder melhorar isso aí. O paciente com doença de Parkinson, por exemplo, ele tem uma característica no sono, que é um transtorno que chama transtorno comportamental do sono REM. O sono REM é o sono que a gente sonha, em que o paciente ele sonha e vivencia esses sonhos. Então é muito comum o paciente com Parkinson, a esposa ou o marido falar assim, ele está sonhando e fica me chutando à noite, falando, né? Então isso é uma outra característica do distúrbio do sono. Ou seja, você vê que o sono ele faz parte dessa maquinaria cerebral, e quando a gente tem uma doença que afeta o cérebro, ela afeta o sono também, fica um sono de má qualidade. Sem dúvida alguma. Para encerrar, e já reforçando que as portas dos nossos estúdios estão sempre abertas, porque ainda falta muito assunto. Eu queria falar de sonho, não lembra, faz diferença ou não faz? Fica essa curiosidade para você que nos ouve, viu? Mas eu quero falar de um assunto muito legal. Você é triatleta, doutor, e você participou esse ano do Ironman, que é uma das competições, na verdade, uma das provas mais importantes aí do calendário e da cultura esportiva no mundo, né? Você esteve em Florianópolis e com certeza tem algo para dizer entre a relação da atividade física com o sono. Que relação é essa? Como eu disse, né, o sono é essencial para o atleta, e mesmo atleta amador como eu, ele é o momento em que você consegue ter a regeneração tanto dos tecidos, né? Então você treina, principalmente um treinamento pesado, como é uma prova de longa distância, né? Você tem toda uma musculatura que ela é comprometida, e durante a noite, os hormônios que são produzidos durante a noite, eles vão anabolizando esse músculo, transformando essa lesão muscular, ela vai se revertendo. Então dá para dizer que quem faz atividade física, muitas vezes um dos bons resultados é um sono melhor, porque o corpo está trabalhando e acaba intensificando essa atividade de sono? Sim, quando você faz atividade física, você cansa mais, você leva esse cansaço para a noite e você dorme melhor. E se você dorme melhor, você se recupera melhor do seu exercício e no outro dia você treina melhor. Então hoje nós podemos dizer que do estudante lá que com 17 anos, que dormia pouco, que estudava muito, que aproveitava naturalmente também para estar com os amigos e celebrar a juventude, hoje nós temos então um médico especialista em sono, que é triatleta e consequentemente pode dizer de boca cheia que que dorme bem. Sim, não tem, meu sono não tenho queixa nenhuma com relação ao meu sono. Assim que é bom, porque aí é casa de ferreiro e espeto de ferro também, né, doutor? Ferro mesmo, não tem erro, Muito não. bem. Doutor, portas e janelas, estúdios e microfones abertos para você e a sua esposa também, quando quiser, pode vir falar sobre oncologia, porque é importante, são serviços de utilidade pública que fazem a diferença. Deixa o seu Instagram para quem quiser saber mais e sua mensagem final. Bruno, muito obrigado. Quero agradecer esse espaço aqui. Estou à disposição. Quando você quiser bater um papo de novo, a gente tá só me chamar, tá? E também para os ouvintes que precisarem, a gente estou à disposição. Estou aqui na cidade. Eu trabalho no Instituto Neuros, né? O meu Instagram é Dr. Henrique Mendes.
Só me procurar, que a gente também tem uma conversa lá. Eu quero um bom sono para todos. Muito bem, para você que está nos ouvindo, não só um bom sono, mas bons sonhos, que o cafezinho tenha sido bom e nós estamos juntos na quarta-feira de novo. Quarta-feira, sabe do que a gente vai falar? Vamos falar da alimentação por insetos. Dá para viver comendo a proteína dos insetos? Polêmicas no ar na quarta-feira. Seu